Cleópatra VII se suicidou em Alexandria no dia 12 de agosto de 30 a.C. Ela tinha 39 anos e foi a última rainha do Egito Ptolomaico. Ela teria sido mordida por uma áspide escondida em uma cesta de frutos. Sábio menciona um unguento envenenado como possível causa da morte, além da variante do veneno da cobra. Porém, há diversas versões. 2 minúsculas perfurações foram descobertas no braço dela. Segundo o famoso médico antigo Galeno, as perfurações teriam sido uma auto-infligida com uma agulha de cabelo e nelas a rainha teria pingado veneno de cobra. Segundo o historiador Christopher Schaffer, Cleópatra teve uma morte rápida. Otávio soube do suicídio poucas horas depois e correu aos aposentos da rainha, encontrando-a já morta, e 2 criadas agonizando, e isso é incompatível com os efeitos do veneno de cobra, que provoca grande sofrimento durante dias, com dores, vômito, diarreia e insuficiência respiratória até a morte. Cleópatra, que sabia manipular plantas venenosas, teria preparado seu próprio coquetel, misturando ópio, acônito e cicuta. Augusto mostrou uma imagem de Cleópatra em uma procissão triunfal em Roma em 29 a.C. Ela aparecia junto com 2 cobras, o que reforçou a versão picada suicida. Uma versão mais recente sustenta que Otávio obrigou Cleópatra a suicidar-se, ou mesmo teria mandado assassiná-la. Cleópatra estava física e psicologicamente debilitada, e nesse estado poderia comover o povo romano, minando a credibilidade da propaganda de Otávio, que representava Cleópatra como maior ameaça a Roma. Por outro lado, executá-la em Egito após o triunfo também poderia prejudicar a reputação de Otávio. Deixá-la viva era um risco. A rainha seria um adversário implacável e um incentivo para as revoltas contra o domínio romano no Egito. No dizer do historiador romano Dio Cássio, Cleópatra ganhou os dos maiores romanos de seu tempo e por causa do terceiro ela se matou. Cleópatra e Marco Antônio foram enterrados no mesmo mausoléu em 30 a.C. O túmulo permanece desconhecido em algum lugar perto de Alexandria, no Egito. A morte de Cleópatra encerrou o governo ptolomaico de 300 anos. O Egito tornou-se uma província romana. A travessia do Rubicão. Nada restou do primeiro acordo constituído há 10 anos por César, Pompeu e Crasso, para pôr fim às guerras civis. Crasso estava morto e Pompeu e César, a aliança deles se desfizeram com a morte de Júlia. Júlia era a esposa de Pompeu e a única filha de César, ou seja, César era sogro de Pompeu. Então, de membros familiares, eles passaram a inimigos mortais, no caso. Enquanto César lutava na Gália contra um chefe gaulês, Pompeu em Roma, ele realizava reformas políticas que criavam dificuldades para César concorrer ao consulado. Então César, sabendo disso, diante dessa situação, ele decidiu retornar a Roma para concorrer à eleição como cônsul. Porém, ele não tinha permissão para entrar em Roma com seu exército. Era expressamente proibido atravessar o Rubicão com seu exército, já que o Rubicão era a fronteira entre a província da Gália e a Itália. E ao atravessá-lo, ele cometeu uma grande violação da lei e foi entendido como uma declaração de guerra. Esse pequeno rio, Rubicão, no centro da Itália, separava a Gália, uma província romana, do território administrado diretamente pelos magistrados romanos, isto é, a cidade de Roma, e o restante da Península Italiana. Então, quando ele decidiu atravessar o rio, ou seja, a sorte dele foi lançada, como ele diz ao atravessar, porque era um ato sem volta, não tinha mais como voltar atrás daquela atitude. Ou seja, iria gerar grandes consequências, mas era um ato irreversível. O que está feito, não tinha como mais voltar atrás. Então, a verdadeira caçada teve início, levando Pompeu a fugir para a Macedônia. Pois quando ele viu César entrando em Roma com seu exército pelo rio, ele viu aquilo como uma ameaça e fugiu. E o conflito definitivo ocorreu na Batalha de Farsalos, em 48 a.C., um confronto amargo para ambos os lados. Pompeu, apesar de seu exército bem mais numeroso, foi derrotado, e ele fugiu com sua esposa e filho para o Egito. E foi assim que a guerra se desfez. No momento em que Pompeu, desembarcava na costa egípcia, ele foi esfaqueado até a morte. Sua cabeça
foi entregue a César, que lamentou esse insulto à grandeza de seu antigo aliado e genro, e puniu seus assassinos e conspiradores egípcios, que apesar de estar em guerra com Pompeu, ele ainda considerava um grande homem pela sua grandeza e importância. A expressão alia iacta est foi traduzida para o português como a sorte está lançada, significando a tomada de decisão de César em uma situação bastante arriscada, que poderia ter várias consequências irreversíveis. Ou seja, que ele não poderia voltar atrás. Esse ato histórico ocorreu em 10 de janeiro de 49 a.C., quando Júlio César, desafiando o Senado, ele atravessou o rio com a sua legião, o rio Rubicão. E a gente pode aí entender esse ato histórico como até um aprendizado, que às vezes quando a gente quer uma coisa, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Júlio César foi assassinado em 15 de março de 44 a.C. durante a reunião do Senado em Roma. Ele tinha 55 anos de idade e gozava de grande popularidade entre suas legiões e o povo romano. 5 anos antes, prestigiado por suas conquistas na Gália, Júlio César atravessou o Rubicão, um pequeno curso de água no Nordeste. Com suas legiões, Júlio César estava decidido a enfrentar Pompeu, seu adversário político. Eliminando Pompeu, o caminho estava aberto para César assumir o comando de Roma com plenos poderes. Os poderes de César incomodaram seus inimigos, que passaram a buscar motivos para derrubá-lo do poder.